Passei toda a minha vida com medo. Medo do que podia acontecer. Que podia ou não acontecer. 50 anos eu passei assim. Ficava acordado até 3 horas da manhã. Mas quer saber? Eu percebi que esse medo era o pior de tudo. O medo é o inimigo real. Então, levanta. Vai pro mundo real. Desde crianças, nós somos criados dentro de uma narrativa muito clara e engessada sobre o que significa ser um homem. Uma espécie de pilar inquebrável, que precisa aguentar qualquer rojão, qualquer tranco e qualquer tempestade sem dar um pio. E ainda, por cima de tudo, não podemos mostrar nenhum pingo de fraqueza. É uma cobrança silenciosa que vai se acumulando ao longo da vida para que a gente carregue absolutamente tudo nas costas. O peso do trabalho, os problemas financeiros, as crises nos relacionamentos, as incertezas do futuro e as nossas próprias guerras internas. A sociedade vende a ideia de que o homem de verdade é aquele cara que resolve tudo sozinho, que nunca se abala por nada e que passa por cima de qualquer obstáculo com a cabeça erguida e o rosto totalmente fechado. Só que a gente precisa ser muito honesto aqui. Até onde essa pose de super-herói aguentará antes de dar ruim? A verdade pura e simples é que ninguém foi feito de aço. Ninguém nasceu para ser uma máquina fria de resolver problemas. Essa necessidade neurosa de parecer no controle o tempo todo vai comendo a nossa saúde mental por dentro, bem devagarzinho, sem que a gente perceba. A gente literalmente vai guardando estresse, ansiedade, medo de fracassar e um cansaço absurdo na gaveta trancada lá no fundo da mente. E o resultado disso nunca é força real. É só uma bomba relógio prestes a pipocar no meio do caminho. E veja bem, esse assunto não interessa só os caras. Se você é mulher e tá acompanhando esse papo, fica por aqui, porque entender esse mecanismo ajuda a enxergar muito do comportamento, das travas e das reações dos homens que convivem com você no dia a dia. Enfim, o fato é que existe uma construção social muito dura sobre a figura masculina e já passou da hora da gente questionar se continuar vivendo desse jeito realmente vai fazer algum sentido pra nossa vida. Se você for agora abrir as redes sociais hoje, principalmente em plataformas de vídeos curtos como TikTok, Instagram ou YouTube Shorts, você vai se deparar com uma quantidade bizarra de conteúdo promovendo uma masculinidade caricata. Isso tá cada vez mais chato. Esses gurus de masculinidade, esses coaches de relacionamento e esses perfis de desenvolvimento pessoal que vendem a ideia torta de que sentir emoções é uma falha grave no sistema. Os caras ficam o dia inteiro fazendo postagens pomposas, dizendo que homem de verdade não chora, não lamenta, não se abate e que precisa agir como um guerreiro frio calculista 24 horas por dia. 7 dias por semana. A real é que o grande problema é que milhares de caras jovens que muitas vezes estão perdidos e buscando uma orientação de vida de verdade consomem esse tipo de conteúdo sem fazer o menor filtro crítico. E o problema é que eles passam a adotar essa ideia absoluta com regras sagradas de convivência. E aí se consolida o mito mais nocivo da nossa cultura, a ideia de que homem não chora, ou até mesmo que qualquer demonstração de sentimento é um atestado de fraqueza. E isso é a pura essência da masculinidade tóxica. E por favor, não se irrite com esse termo, masculinidade tóxica, porque masculinidade tóxica não significa que ser homem é algo ruim, mas sim que certas ideias impostas sobre como o homem deve agir acaba destruindo a saúde e a paz até de si mesmo. Chorar não tem absolutamente nada a ver com você ser fraco ou incapaz. Digamos de passagem que vamos olhar para isso sob uma perspectiva puramente humana. O choro nada mais é do que uma resposta física e biológica do nosso corpo para aliviar uma carga emocional, que ficou grande demais para ser processada em silêncio. E é exatamente o mesmo mecanismo de dar uma gargalhada alta quando você está muito feliz, ou de frangir a testa e fechar os punhos quando sente raiva. E isso é só seu organismo metabolizando e soltando o que está acontecendo do lado de dentro de você. Se liga, transformar essa válvula de escape natural no motivo de vergonha é uma das maiores bizarrices que a nossa sociedade construiu. Veja bem, recentemente navegando pelos comentários do último vídeo que eu fiz sobre relacionamento, eu me deparei com uma frase que me fez parar tudo para refletir. Um abençoado escreveu com todas as letras o seguinte conselho: lembre-se sempre, chorar na frente de uma mulher é como sangrar na frente de um tubarão. No segundo em que ela te vir vulnerável, vai te achar fraco, perder o respeito e te descartar. Bom, à primeira vista, essa frase não chega muito bem, né?
Ela soa como aquele aviso durão de quem já levou muita rasteira na vida e tá tentando ensinar os mais novos a se protegerem do mundo real. Porém, se você parar 2 minutos para analisar essa ideia com a cabeça fria, vai perceber o quanto ela é profundamente trágica e distorcida. Essa analogia do tubarão passa a mensagem de que 100% das vezes em que você demonstrar sentimento, dor ou cansaço perto da sua parceira, a história vai terminar em desastre. Ela coloca a mulher no papel de um predador frio, pronto para atacar ou abandonar o cara assim que ele demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Bom, agora pensa comigo, que tipo de relacionamento é esse? Aonde você precisa viver pisando em ovos, com medo de ser você mesmo dentro da sua própria casa. É óbvio que muitos caras pensam dessa forma, porque eles já passaram por muitas experiências péssimas no passado. Sabe o que é pior? Às vezes o cara só se abriu com a namorada, chorou, contou sobre um medo profundo ou uma falha e a pessoa simplesmente reagiu de forma fria, debochou legal dele e usou aquela vulnerabilidade como uma arma na discussão futura. E aqui entre nós, isso é doloroso demais, isso deixa cicatrizes profundas. E vai por mim, ninguém tá ignorando essa dor. Só que o erro crucial não foi o ato de chorar ou de desabafar. O erro foi a escolha da pessoa com quem ele estava dividindo a vida. Se essa pessoa ao seu lado perde o respeito por você só porque você demonstrou que é um ser humano que sente dor, o problema não é a sua lágrima, o problema é que a pessoa ao seu lado nunca teve maturidade e caráter para estar com você de verdade. A nossa sociedade desenvolveu um conceito absolutamente torto sobre o que é ser forte e o que é ser fraco. Veja bem, a gente aprendeu que quase por osmose a traduzir o ato de sentir como uma falha de caráter. Se você sente dor, se você fica triste, se você balança diante de uma perda de emprego ou de um luto, o mundo aponta o dedo e diz que você fraquejou. E por causa desse medo do julgamento, os homens desenvolvem muito cedo o hábito destrutivo de reprimir absolutamente tudo que se passa do lado de dentro. Pelo amor de Deus, engolir sentimento adoece o corpo e a mente de verdade. Não existe força nenhuma em recusar-se a se sentir, ignorar a própria dor ou vestir uma máscara de tá tudo ótimo, simplesmente para agradar os outros ou manter uma pose de durão. Isso não é coragem, é apenas medo mascarado. Isso é tudo medo, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado e até mesmo de encarar as próprias feridas. Olha, engolir o choro e acumular frustrações faz você guardar uma energia negativa gigante dentro do peito. E não adianta correr, o corpo vai cobrar mais cedo ou mais tarde, seja através de crises de ansiedade, depressão, insônia, pressão alta ou explosões de raivas desproporcionais por motivos idiotas. A verdadeira força está no caminho exatamente oposto. Dá muito mais trabalho, exige infinitamente mais coragem e requer uma maturidade gigante em aceitar que você é vulnerável. Aceitar a própria humanidade é o primeiro passo real para conseguir consertar o que está quebrado na sua vida. Fingir que está tudo bem quando o seu mundo está desabando não vai te fazer um guerreiro, só vai te fazer refém do seu orgulho e da opinião dos outros. Se existe um lugar no mundo inteiro onde você deveria ter o direito sagrado de tirar sua armadura e respirar fundo, esse lugar é o lado da pessoa que você escolheu para compartilhar a vida. A sua parceira, a sua família e os seus amigos mais íntimos deveriam formar o seu porto seguro. Ninguém gosta de chorar na frente dos outros. Nós homens temos uma dificuldade gigante com isso. Isso é complicado porque a gente se sente exposto, dá uma vergonha danada e fica aquela sensação desconfortável de perder o controle da situação. E isso é péssimo porque passa um momento de vulnerabilidade extrema. Por isso mesmo que a confiança mútua precisa ser a base de qualquer parceria real. Veja bem, se você está passando por uma fase pesada, seja um aperto financeiro, a perda de um parente querido ou uma crise existencial e precisa desabar nos braços da pessoa que está com você, isso deveria ser recebido com acolhimento, empatia e um silêncio respeitoso, jamais como um julgamento ou um deboche. Um relacionamento de verdade não é uma arena de competição onde os dois ficam medindo quem é o mais forte. É ao contrário disso, é uma equipe onde os dois se apoiam quando um dos lados perde o teto ou até mesmo a força na caminhada. Se o ambiente da sua relação te obriga a esconder quem você é, se você precisa performar uma masculinidade inabalável 24 horas por dia com medo de ser abandonado, você não está vivendo um amor. Sinto muito em lhe informar que você está vivendo uma prisão com barras invisíveis. A vulnerabilidade não destrói conexões verdadeiras, ela aprofunda as raízes do afeto. E o mais engraçado é que quando a gente se mostra por inteiro com os nossos remendos, medos e imperfeições, é a hora que a intimidade real acontece. E me escuta bem, quem só aceita estar do seu lado quando você está sorrindo no topo e vencendo, jamais merecerá o privilégio de te acompanhar na jornada da vida. Agora a gente vai precisar bater um papo muito sério sobre uma resposta padrão que virou meme na internet, mas que é levada a sério por muitas pessoas. A ideia de que a academia resolve qualquer dor emocional.
O cara vai lá, passa por um término devastador, perde o emprego, entra num processo depressivo ou até completamente perdido da vida. E aí, a única orientação que ele recebe da galera é: mano, foca em você, vai para a academia puxar ferro, mete o shape e esquece isso. Eu já vou deixar uma coisa bem clara, para não haver um mal entendido. Praticar exercícios, fazer academia é sensacional. Fazer musculação, correr, lutar ou praticar qualquer esporte faz um bem danado pro nosso corpo. Libera endorfina, ajuda a aliviar a tensão do dia e melhora a autoestima. Isso é indiscutível. O problema grave é quando a galera tenta usar a academia como um substituto mágico para o tratamento da saúde mental e para o diálogo sincero. Irmãozinho, o supino da academia não vai resolver o nó que tá preso na sua garganta. A esteira não vai curar o seu luto e nem vai responder as perguntas dolorosas que está alugando o triplex na sua cabeça. Sabe por quê? Porque no final da noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, tudo vem à tona. E aí? Você simplesmente não pode pegar todas as suas dores, frustrações e traumas e empacotar tudo e tentar afundar no peso da anilha. Se você não sentar, não conversar, não encarar o problema de frente e não aprender a verbalizar o que está te machucando, aquela dor vai continuar lá, esperando você sair da academia. A fadiga física pode até anestesiar sua cabeça por umas 2 horas, mas assim que o corpo esfriar, os fantasmas vão voltar correndo. Cuidar do corpo e ter uma autoestima, isso é ótimo, mas cuidar da mente e da capacidade de se comunicar é melhor ainda, e isso impede de você desmoronar por dentro. Agora é sério, isso não é brincadeira. Um corpo cansado jamais chegará no nível de uma mente cansada. Existe uma realidade silenciosa e extremamente dolorosa que atinge os homens no mundo inteiro, mas que raramente vira pauta de conversas profundas nas rodas de amigos. No caso, é sobre o isolamento emocional e o adoecimento mental da população masculina. As pesquisas mostram que a imensa maioria das pessoas que tiram a própria vida são homens. E quando você vai lá, faz a busca e procura entender a raiz desse fenômeno trágico, você encontra que quase sempre os mesmos elementos: a solidão profunda, a incapacidade de pedir socorro e a crença de que um homem de verdade precisa resolver todas suas crises sozinho no silêncio do seu quarto. Quando um cara entra num buraco emocional profundo, a primeira atitude dele costuma ser o isolamento. Ele se afasta dos amigos, fecha os canais de comunicação dentro de casa, finge que tá tudo bem para o mundo e tenta carregar aquele peso insuportável em segredo. Para muitos homens, pedir ajuda soa como assinar um atestado de incompetência. A gente prefere colapsar em silêncio do que ter coragem de olhar para um amigo, até mesmo para um profissional, e dizer: cara, eu não tô conseguindo carregar isso sozinho, eu preciso de ajuda. A gente precisa quebrar esse tabu urgente. Fazer terapia não te faz fraco. Ir ao psicólogo não te faz louco. E ligar para um amigo de madrugada só para chorar e desabafar não te faz menos homem. E muito pelo contrário, buscar ajuda é uma das atitudes mais maduras, corajosas e inteligentes que alguém pode tomar pela própria vida. Ninguém veio a este mundo com a obrigação de ter todas as respostas ou de suportar o peso do planeta nas costas. Se você tá sentindo que a sua cabeça tá falhando e que o peso tá insuportável, não guarde isso para você. Fale, converse. A conversa é o remédio mais antigo e eficiente que a humanidade já inventou. Muitos dos comportamentos rígidos que a gente repete hoje não foram criados por nós. Nós fomos educados por pais, avós e tios que vieram de uma geração onde a pressão emocional era a regra absoluta. Esses são os homens que nunca viram seus próprios pais chorarem. Homens que foram ensinados a resolver conflitos na ignorância ou no silêncio e que nunca tiveram oportunidade de aprender e falar sobre o que sentiam. A gente herdou esse modelo quebrado e continua aplicando na nossa vida sem questionar se ele realmente funcionava. Só que a nossa geração, ela tem a faca e o queijo na mão. Ela tem a oportunidade e a responsabilidade de interromper esse ciclo. A gente não precisa perpetuar esse modelo de masculinidade engessada e dolorosa para as futuras gerações. Você pode sim ser um cara honrado, trabalhador e forte, focado nos seus objetivos e protetor das pessoas que você ama sem precisar ver um robô insensível que não consegue abraçar o próprio filho e dizer: meu filho, eu te amo. Ou até mesmo chorar quando a dor apertar. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, dar um novo significado à masculinidade é entender que a verdadeira força está no equilíbrio. Um homem completo é aquele que sabe ser firme nos momentos de crise, mas que também sabe ser afetuoso. Sabe ser empático, sensível e honesto com as suas próprias limitações. Quando a gente se liberta dessa necessidade idiota de provar para a sociedade que a gente é inquebrável, um peso gigante sai das nossas costas. A gente para de tentar performar para os outros e passa a viver de um jeito muito mais leve, autêntico e em paz com a nossa própria consciência. E, sinceramente, começar a mudar esse padrão não acontece da noite pro dia. É um processo contínuo de desconstrução de hábitos que a gente praticou a vida inteira. A maioria de nós passou anos e anos construindo muros altos ao redor do próprio coração
situação, criando defesas automáticas para que nunca parecer vulnerável. Desarmar essa defesa exige treino diário e uma boa dose de paciência consigo mesmo. O primeiro passo seria começar a praticar honestidade emocional nas pequenas coisas do cotidiano. Da próxima vez que alguém de confiança te perguntar como você tá e a sua vida estiver um caos, experimente não responder como tá tudo bem. Tente dizer, cara, a semana tá sendo pesada, eu tô bastante cansado e preocupado com as coisas. Só de permitir que a verdade saia pela sua boca sem maquiagem, você já quebra a ilusão de que precisa parecer perfeito o tempo todo. Outro passo fundamental é aprender a verbalizar os seus medos e as suas incertezas com a sua parceira ou com seus amigos mais próximos. Falar sobre o medo de não dar conta das contas no final do mês, sobre a ansiedade com o rumo da sua carreira ou sobre as paranoias que alugam espaço na sua cabeça de madrugada. Isso aproxima as pessoas de você, cria pontos de identificação real e mostra que você confia nelas de verdade. Descobrir a leveza de não precisar de ter todas as respostas para tudo é uma das maiores libertações que um homem pode experimentar na sua vida. Bom, chegando ao final da nossa reflexão, fica aqui um convite sincero, de coração para coração. Volta para sua rotina, mas com a guarda um pouco mais baixa e com o seu peito um pouco mais aberto. O mundo lá fora já é suficientemente duro, competitivo e exigente. Você não precisa transformar sua mente, nem muito menos a sua casa, em mais uma arena de combate onde você precisa provar o valor ou esconder as suas cicatrizes o tempo todo. Da próxima vez que a sua vida pesar, que um plano der errado ou que a tristeza bater sem pedir licença, não engula o choro por vergonha ou orgulho. Se permita sentir, se permita ser humano. Chore se você precisar chorar, xingue se você precisar desabafar. Procure o abraço de quem te chama de verdade e jamais tenha medo de dizer que tá difícil. Ter dias ruins, ter momentos de dúvidas e desabar de vez em quando não é um sinal de que você fracassou. É apenas a prova incontestável de que você está vivo e tentando fazer o seu melhor num mundo completamente caótico. Meu amigo, a vida é curta demais para a gente passar a existência inteira fingindo ser feito de pedra. Acolha as suas vulnerabilidades com a mesma paciência e respeito que você acolhe das pessoas que você ama. Cuide da sua cabeça, cuide do seu coração, fale o que precisa ser dito e entenda de uma vez por todas. Pedir ajuda não é fraqueza, não é se render, é escolher continuar de pé com maturidade. E para finalizar, eu só te falo uma coisa: o agora é tudo que a gente tem. E o seu único compromisso real nessa vida é aprender a ser em paz com quem realmente você é por dentro. Quem te ama iria querer isso de você.